Olá, vamos começar. O papo aqui é reto. A gente vai decodificar a prova da Assembleia Legislativa de Rondônia, mas o foco não é só no conteúdo não, é no método da FGV. A gente vai entender como a banca pensa, quais são as armadilhas que ela mais gosta de usar e, claro, como se antecipar a tudo isso. E a nossa base para essa conversa é o caderno de estudos do projeto Alero Turbo. E antes de mais nada, é fundamental dar o crédito. Toda a estratégia que vamos discutir aqui foi construída em cima do material do professor Dr. Marcelo Lessa. Para ser mais exato, o caderno de treinamento 40 do projeto Alero Turbo. Pense nesse material como uma bússola, que aponta exatamente para o que importa para ser aprovado. Então é aqui que o jogo começa de verdade. A prova da FGV, ela mede o que a gente sabe ou a nossa capacidade de não cair em cilada. A resposta? Bom, um pouco dos dois. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse: dominar os dois campos, para que nenhuma pegadinha pegue a gente de surpresa no dia da prova. Vamos juntos desvendar como a banca pensa? Para começar, não adianta nada decorar um monte de artigos sem entender a lógica do poder lá dentro da Casa Legislativa. Entender a estrutura da ALERO, saber quem faz o quê, quem manda em quem, esse é o primeiro passo para se blindar contra as pegadinhas mais clássicas. Pensem na mesa diretora como se fosse o poder executivo do legislativo. Ela é o coração administrativo da Assembleia. É ela que dirige os trabalhos, que autoriza as despesas e, como a gente vai ver logo em seguida, tem uma função super importante que a FGV adora usar para confundir todo mundo na prova. Agora atenção total, hein? Imagina a cena, hora da prova e a FGV joga essa questão na tela. Uma emenda constitucional passou por todo o processo, foi aprovada. E aí, a quem cabe o ato final de promulgá-la? A resposta pode parecer óbvia, mas é exatamente aí que mora o perigo. E aqui está a armadilha. A FGV vai colocar governador como alternativa, com certeza, porque o nosso cérebro, de forma instintiva, já associa a promulgação de lei a ele. Mas olha, gravem isso. Emenda à Constituição Estadual é com a mesa diretora. O governador fica de fora desse processo. É um ponto que simplesmente não dá para errar. Agora, vamos falar do grande filtro da casa, a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. Pessoal, nenhuma proposição avança sem o aval dela. Ele é tipo a guardiã da Constituição, garantindo que um projeto nem sequer comece a ser discutido se estiver ferindo as regras do jogo. Então vamos lá, mais uma situação prática. Um projeto de lei chega na CCJ e a comissão diz: isso aqui é inconstitucional. O que acontece a seguir? A FGV vai testar exatamente o conhecimento sobre o tal do poder terminativo da comissão, ou seja, a capacidade que ela tem de encerrar a discussão de um projeto ali mesmo. A regra é bem clara e direta. O projeto é arquivado. Fim de papo. A decisão da CCJ, em regra, bota um ponto final na tramitação. Mas o que é realmente interessante aqui, e é um detalhe precioso para a prova, é aquela pequena ressalva: a menos que. E aqui está o número mágico que pode salvar um projeto. A soberania, no final das contas, é do plenário. Se rolar um recurso assinado por, no mínimo, 1/10 dos parlamentares, a decisão de arquivamento da CCJ pode ser derrubada e o projeto volta a tramitar. Agora, sem esse recurso, o destino é um só: o arquivo. Certo. Com a estrutura de poder entendida, vamos para a prática. Essa sessão é sobre o fluxo, as regras do processo legislativo. É aqui que cada detalhe, cada prazo, cada exceção vira uma potencial questão de prova. Esse aqui é o caminho padrão, sabe? O arroz com feijão de um projeto de lei, do protocolo até a votação final. Parece bem linear, né? Mas a FGV não quer saber do caminho padrão. Ela vai explorar as exceções, tipo os regimes de urgência, que dão uma bela bagunçada nessa ordem. E aqui temos um ponto que confunde muita gente. Urgência significa acelerar, pular etapas de tempo como os interstícios, que são aqueles prazos obrigatórios entre uma votação e outra. Mas, e isso é crucial, a urgência nunca dispensa os pareceres das comissões. A análise técnica tem que acontecer. O que pode mudar é o jeito. Os pareceres podem ser dados oralmente, direto no plenário, mas não podem de jeito nenhum ser ignorados. Mudando de assunto agora, vamos para um tópico que é igualmente crítico: a ética. Aqui, a FGV adora criar um verdadeiro campo minado, misturando as regras que valem para os deputados com as regras que se aplicam aos servidores públicos. Vamos direto ao ponto que a FGV ama cobrar. Para aplicar a punição máxima a um deputado, a cassação do mandato por quebra de decoro, qual é o quórum necessário? Maioria absoluta. Não é maioria simples, não são 2/3. É o voto favorável da metade mais um de todos os membros da casa. Simples assim. Agora vamos para o lado dos servidores. Existe a comissão de ética, certo?
A função principal dela é orientar e apurar as faltas. Mas a pergunta que vale a aprovação é: qual o tamanho real do poder de punição dessa comissão? O que ela pode de fato fazer? Essa é, talvez, uma das distinções mais importantes em toda a matéria de ética. A comissão investigou, apurou e concluiu que um servidor cometeu um desvio ético. E aí, o que ela pode fazer? Demitir? Suspender? Multar? A resposta para isso vale ouro. E esse slide mostra a diferença de uma forma brilhante. A comissão de ética aplica, no máximo, a pena de censura. É uma repreensão formal, sabe? Um puxão de orelha que fica lá no registro do servidor. Agora, penalidades mais graves, como suspensão e demissão, só podem ser aplicadas por meio de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. A FGV vai tentar misturar isso tudo, mas essa armadilha não pega mais a gente. E dentro da ética do servidor, esse princípio que é fundamental. Para o serviço público, o silêncio e a omissão diante de um erro são, na prática, a mesma coisa que uma mentira. A transparência e a verdade são deveres ativos, não passivos. É uma questão de postura. Muito bem, já cobrimos os pontos mais complicados e as armadilhas mais comuns. Agora, vamos fazer uma revisão final, um resumo de ouro, com aqueles pontos-chave que precisam estar tinindo na reta final. Foco total aqui, pessoal. Revisando a estrutura. Primeiro, o plenário é o órgão máximo, as decisões deles são soberanas. Segundo, e não dá para esquecer, mesa diretora promulga emendas, nunca o governador. Terceiro, a CCJ pode arquivar um projeto, mas o plenário pode reverter isso com o recurso de 1/10 dos membros. E por fim, CPI investiga, mas não tem poder de juiz. Não pode prender ninguém nem determinar buscas. Sobre o processo, vamos fixar os pontos cruciais. A urgência dispensa prazos, mas jamais a análise técnica das comissões. Outro ponto vital, o veto do governador. Se não for votado em 30 dias, ele tranca a pauta e nada mais é votado até resolverem isso. E por último, assuntos internos da casa, como resoluções, são resolvidos ali mesmo, sem precisar passar pelo executivo. E, na ética, para fechar com chave de ouro, a comissão de ética só aplica censura. Punições mais graves, tipo demissão, exigem um PAD completo. Para cassar o mandato de um deputado, o quórum é de maioria absoluta. E um lembrete, a conduta exemplar do servidor é exigida 24 horas por dia. A ética não tira folga. E a gente termina com essa reflexão. Depois de desvendar esses pontos todos, qual deles ainda parece ser um desafio? Onde a atenção precisa ser redobrada? Usar essa clareza para direcionar o estudo final é o que separa a aprovação da dúvida. A vaga está ao alcance.